Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui, Diário de um Professor em Quarentena. Enquanto continuar o isolamento social, estaremos aí todos os dias, também conhecido como diariamente, dando dicas, comentando situações, questões relativas ao direito processual civil e, por que não, também quanto à ética profissional. Meu nome é Leonardo Fetter, vocês já conhecem o trabalho lá do CIS, que agora estão conhecendo aqui o trabalho nesse canal do YouTube. Tá legal? Pra quem não conhece, bota aí o seu like. Eu faço live e gosto de like. Tá legal? Tema de hoje é um tema muito afeto aos advogados, que são os honorários. Vejam, doutoras e doutores, a verba honorária é a remuneração dada, concedida ao advogado. O advogado, na condição de profissional liberal, tem o direito de ser remunerado pelo seu trabalho, que ele é um prestador de serviços, e nesta condição de prestador de serviços, ele tem que ser remunerado, assim como médico, assim como dentista. Pessoas que prestam serviços a outras são remunerados, recebem uma remuneração, uma contraprestação para o serviço. No que diz respeito ao advogado, essa contraprestação é chamada de honorários. Eu quero fazer uma separação aqui, até porque nessa separação vai ser um objeto de um outro vídeo. Por quê? Porque nós temos duas origens quanto aos honorários advogatícios. Quais são as origens? Os honorários advogatícios contratuais, convencionados entre o advogado e seu cliente. Então é um contrato particular entre o advogado e seu cliente, tá? Perfeito isso? Possível isso? Legal e ética essa postura do profissional da advocacia. Só que, paralelamente, conjuntamente a este tipo de verba honorária, nós temos uma outra verba honorária, que é a chamada verba honorária decorrente da sucumbência, ou seja, os honorários de sucumbência, e esses são o objeto da nossa conversa hoje, do nosso vídeo hoje, honorários de sucumbência. Aí os honorários contratuais são aqueles fixados entre advogado e cliente, regulados pelo Estatuto e pelo Código de Ética da OAB, vai ser objeto de um outro vídeo, de uma outra conversa, de um outro diálogo. Agora eu quero aqueles oriundos decorrentes da legislação processual civil da sucumbência. O que é sucumbência? Quem sucumbe dentro do processo é a parte que perdeu. A parte derrotada, quando eu digo parte, eu estou falando de autor e réu, tá? O autor e réu são aquela pessoa que figura no polo ativo e aquela pessoa que figura no polo passivo da demanda, são consideradas partes. Pois bem, a parte que perder, ela sucumbiu. E em decorrência desta sucumbência, ela será condenada a pagar as custas que a parte vencedora antecipou. Aonde está escrito isso? No artigo 82, parágrafo 2º. E também será condenada a parte vencida, a parte sucumbente, a parte perdedora, também será condenada a pagar honorários de sucumbência na forma do artigo 85 do CPC. Então, 82, parágrafo 2º, prevê que a parte perdedora será condenada a ressarcir as custas e despesas que a parte vencedora antecipou, tá? Esta mesma parte vencida, perdedora, ela também será condenada a pagar honorários advogatícios, honorários de sucumbência, conforme prevê o artigo 85. No entanto, não é para a parte vencedora, será para o advogado da parte vencedora. Então vocês têm que ter esse quadro na mente, que é um quadro muito simples. Parte vencida, condenação para a parte vencida, custas a serem pagas, a serem ressarcidas para a parte vencedora. Honorários para o advogado da parte vencedora. Então, cabe ao juiz, cabe ao magistrado, quando definir, quando sentenciar, condenar a parte vencida, a parte perdedora, a parte sucumbente, ao pagamento de custas que a parte vencedora antecipou e honorários ao advogado da parte vencedora. Parte vencida paga ao advogado da parte vencedora.
Primeiro aspecto, tais honorários são independentes dos honorários contratuais. Ou seja, podem ser somados? Evidente que sim. Tá? Eu diria que é um plus que o advogado tem direito de receber. Vocês notam que aqui em Santa Cruz do Sul é o final de tarde e eu estou sendo iluminado, o sol descendo no horizonte, né, e mandando para nós os seus últimos raios. Tá? Então hoje, sabe que dia é hoje? Hoje é 10 de abril, sexta-feira santa, final da tarde, os últimos raios de sol, tá? Se debruçando sobre a tarde de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, aqui em casa. Eu tô olhando lá, vamos mostrar aqui, ó, olha lá, ó, o sol está, olha lá, vermelhinho lá, ó, o sol se indo lá nos fundos, tá? E eu aqui sendo iluminado, né, por este calorzinho gostoso de final de tarde, neste outono gaúcho, tá legal? Então temos, né, num primeiro momento, essa circunstância, essa compreensão. Tá? A parte vencida, ela recebe duas condenações, a parte que perder, para pagar as custas que antecipou, e o credor é a parte vencedora, e para pagar honorários advogatícios, onde o credor é o advogado da parte vencedora. Ah, mas esse advogado tem um contrato de honorários com o seu cliente. Perfeito! Convivem harmonicamente as duas verbas honorárias, por quê? Porque são dois devedores diversos. Quer dizer, quem me deve os honorários contratuais é o meu cliente. Quem deve os honorários de sucumbência é a outra parte. Aquele que foi vencido, aquele que foi perdedor. Aqueles honorários, então, fixados pelo magistrado. Então, eu, advogado, como profissional liberal, posso fixar honorários, posso dar o meu preço pelo trabalho que eu irei desenvolver? Sim. De quem eu vou cobrar? Do meu cliente. Os honorários de sucumbência não são fixados por mim. São fixados pelo Poder Judiciário. Em qual patamar? E aí é mais uma situação importante. No patamar do parágrafo 2º do artigo 85, que diz que os honorários advogatícios devem ser fixados, deverão ser fixados, entre 10% e 20%. Então, nós vamos separar em dois momentos. Tá? Primeiro, o percentual. O percentual dos honorários de sucumbência são fixados ou devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%. Não é menos que 10%, não é mais do que 20%. Tá? E aí, segundo aspecto, vem uma situação que o pessoal normalmente se equivoca. Diz assim, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa. Não é verdade. Até pode ser. Mas a regra não é sobre o valor da causa. Os honorários advogatícios de sucumbência, aqueles fixados pelo magistrado, devem ser fixados sobre o valor da condenação. Está expresso isso no parágrafo 2º. Então, entre 10% e 20% a critério do juiz, a critério do magistrado, levando em consideração o quê? O que ele deve levar em consideração para fixar no mínimo ou no máximo ou no meio termo? O trabalho do advogado, a qualidade, o tempo dispendido. No próprio parágrafo 2º tem essas informações, quais são os critérios que vocês sabem que toda e qualquer decisão judicial tem que ser fundamentada. Então ali estão os critérios pelos quais o juiz deve usar ao fundamentar a decisão que fixa os honorários entre 10% e 20%. Sobre o valor da condenação. Não tem condenação sobre o valor do benefício financeiro. Tá? Não tem condenação nem benefício financeiro. Aí sim, sobre o valor da causa. Tá? Então o valor da causa é o último critério. Não existindo condenação, não existindo benefício financeiro auferível, aí sim eu uso o valor da causa para a fixação dos honorários, ou o Poder Judiciário levará em consideração o valor da causa para a fixação de honorários. E vejam que ainda nós temos uma outra possibilidade. Qual? Quando não há condenação, quando não há benefício financeiro e quando o valor da causa é muito pequeno ou a condenação é muito pequena. O que o juiz deve fazer? Aí deixar de lado o percentual e fixar em valor objetivo. Quer dizer, ele não pode diminuir o valor do trabalho do advogado, fixando o percentual de honorários sobre um valor ínfimo. Então, se o valor da causa, o valor da condenação for ínfimo, o que o juiz tem que fazer? Ele tem que usar aqueles mesmos critérios de qualidade do trabalho, tempo dispendido, para fixar num valor específico. Notem,
Os honorários somente de sucumbência somente serão fixados num valor específico quando houver esta circunstância de não existir uma condenação específica. Estou com o CPC aqui, o parágrafo 8º do artigo 85 diz assim, ó, nas causas que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ainda quando o valor da causa for muito baixo, tá? É exatamente isso que eu estou dizendo, o juiz fixará o valor de honorários por apreciação equitativa, tá? Então é só no caso do parágrafo 8º que o juiz pode fixar o valor dos honorários, tá? Ou pode fixar os honorários em valor definido, senão ele tem que fixar em percentual. O que nós vemos na prática? Muitos juízes usando equivocadamente, erradamente, não sei nem se existe essa palavra, errado, tá? O parágrafo 8º. Eles colocam assim, o valor da causa, o valor da condenação é muito alto, então eu vou fixar os honorários de forma equitativa conforme fala o parágrafo 8º. Não pode. Por que não pode? Porque o CPC não permite. Não é isto que a lei está dizendo e a lei não pode ser interpretada desta forma. Está errada essa interpretação. Eu não sei por que o Poder Judiciário se preocupa tanto com os honorários do advogado. Ele só tem que aplicar a lei, só. Ele não tem que se preocupar se vocês, nós, seja lá quem for, está ganhando muito. Se o sol desceu e a luz veio a Veri aqui e acendeu a luz. A Veri deu a luz para esse vídeo e melhorou. Olha, eu tô até parecendo agora menos feio aqui. Tá? Lembrem dessa circunstância do parágrafo 8º, né? Que só pode ser usado quando o valor sobre o qual vai incidir o percentual é irrisório. Tá legal? Nós temos uma outra circunstância interessante, relevante para falar aqui, que é o parágrafo 3º. O que diz o parágrafo 3º? Do artigo 85, são os honorários fixados contra a fazenda pública. Quem é a fazenda pública? Município, Estado, União, autarquias e fundações públicas. Podem ser partes em processo? Lógico que pode. E quando forem partes no processo e perderem, forem derrotados, forem vencidos, sucumbirem, serão condenados a pagar honorários de sucumbência? Lógico que sim. Só que o percentual dos honorários de sucumbência que serão fixados contra a fazenda pública, eles obedecerão critérios diferentes. Nós temos ali critérios equitativos no sentido de quanto maior o valor da condenação, menor vai ser o percentual de honorários. Então nós, pobres mortais, o percentual deve ser fixado entre 10% e 20%. Vamos pegar o parágrafo 3º como exemplo aqui. Vamos dizer assim, inciso 2, parágrafo 3º, inciso 2. O mínimo de 8 e o máximo de 10, se a condenação ou proveito econômico obtido for acima de 200 salários mínimos ou até 2.000. Então, de 200 até 2.000, já não é entre 10 e 20. Aí vai ser entre 5 e 8%. Pronto, é isso. Então, há um critério diferenciado quanto ao percentual de honorários a serem fixados contra a fazenda pública, conforme o parágrafo 3º do artigo 85. Uma outra circunstância relevante e importante é o parágrafo 14, também conhecido como 14, do artigo 85, que diz que prevê que os honorários advogatícios são classificados, têm como natureza jurídica serem verba alimentar. Sendo verba alimentar, ele tem vantagem, ele tem o quê? Preferência. E lembrem, sendo verba alimentar, ele tem aquelas preferências todas das dívidas alimentares. Por exemplo, uma cobrança, uma execução de honorários, a penhora pode incidir sobre salário. Vocês lembram? Salário não pode ser penhorado, certo, correto. No entanto, todavia, contudo, verba alimentar permite a penhora no salário desde que respeitado o limite do parágrafo 3º do artigo 529 do CPC. Então, verba honorária é verba alimentar, tem a preferência e as vantagens de toda e qualquer dívida que tenha essa característica, que tenha esta natureza de dívida alimentar. Fechado? Uma outra situação interessante e importante a ser dita aqui são os chamados honorários recursais, e que eu não gosto de chamar de honorários recursais. Por que eu não gosto de chamar? Porque o parágrafo 11 do artigo 85, ele prevê que os honorários fixados no primeiro grau poderão ser majorados no segundo grau.
Então eu não vejo como honorários recursais, eu vejo como uma forma de majoração, de aumento do percentual de honorários no caso de recurso. Então no primeiro grau eu ganhei 10, houve recurso e a sentença foi mantida. O tribunal poderá majorar esses 10 para 12, para 15, para 18, para 20. Tá? Qual é a curiosidade que vocês devem levar em consideração aqui? Que não pode, esta majoração não pode ser superior ao máximo de 20%. Isso quer dizer o quê? Se eu ganhei 20% no primeiro grau, não haverá majoração no segundo, porque eu já bati no teto. O teto é 20%. A majoração em sede de recurso não pode ultrapassar o teto de 20%. Tá? 2 ou 3 observações ainda a respeito de honorários. Primeiro, o advogado pode... Vocês sabem que para postular em juízo, a presença do advogado é indispensável. Graças a Deus. Tá? Então, quer entrar com uma ação, como regra, salvo aquelas exceções, habeas, JEC, Justiça do Trabalho, a presença do advogado ela é indispensável porque ele é o único que tem capacidade postulatória. Certo? Certo. E se eu, advogado, quero entrar com uma ação, eu quero ser autor ou tenho uma ação contra mim, tá? Eu estou na condição de réu, eu posso ser parte e ser meu advogado ao mesmo tempo? Vamos usar o termo correto. O advogado pode trabalhar em causa própria? Sim, sem dúvida nenhuma que sim. Pergunta: se o advogado trabalhou em causa própria e ganhou, tá? Ele é a parte vencedora. Ele, trabalhando em causa própria, tem direito aos honorários de sucumbência? Sim, tem direito aos honorários de sucumbência, sem dúvida nenhuma. Então, o advogado que trabalha, que exerce a advocacia em causa própria, tem direito a receber honorários de sucumbência. Mais uma. Advogado público. Quem é o advogado público? Aquele advogado que trabalha defendendo os interesses das pessoas jurídicas de direito público, ou até o defensor público. Tá? O defensor público é aquele advogado pago pelo Estado para trabalhar, para defender, para prestar serviços advogatícios para pessoas que não têm dinheiro, que não têm condições financeiras de pagar o advogado particular. Este cara tem direito, esses caras têm direito a honorário de sucumbência? A dúvida fica sempre porque, eles recebem salário, né? O advogado público é um advogado que recebe salário para defender os interesses das pessoas jurídicas de direito público. Ao defender esses interesses numa ação judicial, caso o seu cliente, a pessoa jurídica de direito público, reste vencedora, tá? A outra parte, a parte vencida, será condenada a pagar honorários ao advogado público, honorários de sucumbência? Sim, sim. Então tem direito, sim, o advogado público de receber honorários de sucumbência. E por último, eu quero chamar a atenção de vocês do parágrafo 18 do artigo 85, que traz uma circunstância muito interessante e que altera uma súmula do STJ. O parágrafo 18 diz assim: caso a decisão transitada em julgado, parou. Nós já temos aqui um videozinho sobre coisa julgada. O que é uma decisão transitada em julgado? É uma decisão que não cabe mais recurso. Tá? É uma decisão que adquiriu o status de que não pode mais ser alterada, de imutável e de indiscutível, conforme diz o artigo 502. Tá? Vamos continuar aqui na leitura do parágrafo 18. Caso uma decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários. Tá? O artigo 85 diz que o juiz deve fixar honorários. Se o juiz não fixar honorários, o que cabe ao advogado fazer? Se ele deixou de fixar, é uma omissão. Cabe embargo de declaração. Caberia apelação. Tá? Só que o advogado dormiu no ponto. Não entrou com embargos para corrigir, com embargos de declaração, para corrigir essa omissão e nem apelou. Por que eu estou dizendo isso? Porque diz aqui, transitada em julgado. Ela já adquiriu o status de coisa julgada. Então houve um erro, uma omissão na decisão. E o interessado, a parte interessada, não recorreu, não buscou o conserto, a arrumação dessa decisão com os mecanismos processuais que estão à sua disposição. Que nesse caso seria os embargos de declaração ou até uma apelação. O que pode acontecer? Olha só. De noite aqui é fogo. E os meus olhos, né, cego, gordo cego é foda. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito de honorários ou
o seu valor, é cabível ação autônoma para definição e cobrança. É cabível ação autônoma. Nós tínhamos uma súmula do STJ dizendo que, caso houvesse essa omissão e a decisão transitasse em julgado, não cabia mais nada, o advogado estava ferrado. Agora não mais. Agora foi aberta uma porta, foi aberta uma possibilidade. Qual? Não foram fixados honorários ou não foi fixado definitivamente, claramente, o seu valor. A decisão transitou em julgado, adquiriu o status de coisa julgada. O que o advogado pode fazer? Ele pode entrar com uma ação separada, uma ação autônoma, apenas e exclusivamente para a fixação dos honorários referentes àquela ação. Então eu vou entrar com uma ação com um pedido de fixação de honorários de sucumbência, de uma ação que já terminou e cuja sentença foi omissa quanto a esse direito. É a previsão do artigo 85, parágrafo 18 do CPC. Tá? Isso são algumas ressalvas, algumas informações, algumas dicas, algumas situações que me parecem relevantes e importantes a respeito dos honorários de sucumbência. Tá? Nós vamos fazer uma outra live falando de honorários, aqueles honorários acertados, fixados entre advogado e cliente, mas aí é uma live já direcionada à ética profissional, porque é um tipo de verba honorária regulada pelo Estatuto e pelo SED, pelo Código de Ética da OAB. Tá? SED, Código de Ética e Disciplina, não esquece isso. Tá legal? Isto é mais é o diário de número 13, né? Um número da sorte aqui. Então, resolvi ligar o 13 a honorários advogatícios. Diário de um professor em quarentena. Enquanto eu estiver em isolamento social, diariamente um videozinho aqui neste canal do YouTube. Gostou? Faz assim, não gostou? Tenta ver os outros, encontra alguma coisa de bom aqui, tá? Manda mensagem, tá? Me pauta, manda sugestão, diz que são maravilhosas, me faz feliz neste momento de quarentena, tá legal? Se comportem, não façam nada que eu não faria e quando dormirem, sonhem comigo. Tchau!